gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Ricardo e Vânia, do Chico Felitti. O Chico Felitti é um repórter, tem aqui um pouquinho mais sobre ele. Ele é um repórter, ganhou prêmios Comunix e Petrobras de jornalismo e faz mestrado em escrita criativa na Universidade de Columbia, em Nova York. Bom, esse livro foi lançado ano passado, 2019. Eu só tomei conhecimento agora há pouco. Vou falar um pouquinho sobre o que é o livro, porque assim, as pessoas geralmente olham a capa Ricardo e Vânia e olham para o título e para a foto e veem dois rapazes deles, pensam quem é a Vânia. E eu vou te dizer que a Vânia era o Wagner. É que a Vânia hoje, o Wagner hoje é uma mulher trans. Só que na época que ele namorava o Ricardo, ele ainda não tinha se feito a transição. E esse livro surgiu primeiro da história do Ricardo Correia da Silva. O livro surgiu de uma reportagem que o Chico Felitti fez com o Ricardo, porque ele era uma figura muito conhecida na Rua Augusta. Ele era conhecido por um apelido que ele odiava, que era Fofão da Augusta. E por que Fofão da Augusta? Porque ele tinha muito silicone, acho que você já deve ter visto falar dele e das fotos. Ele tinha muito silicone injetado no rosto, principalmente nas maçãs do rosto, e então chamavam ele de Fofão da Augusta, mas ele, lógico, odiava esse apelido. E o Chico sempre ficava assim curioso para conhecer a história daquele homem, assim, daquele que ele agora trabalhava. Ele tinha sido um cabeleireiro renomado e agora ele trabalhava vivia nas ruas, vivia em pensões, ele entregava panfletos para sobreviver, e ele sabia coisinhas aqui, coisinhas ali, que ele tinha esquizofrenia, inclusive. E sempre foi uma pessoa muito, assim, mal entendida pelas pessoas ao redor dele. Então ele fez uma reportagem no BuzzFeed, eu li essa reportagem, e daí dessa reportagem surgiu a ideia de fazer um livro sobre a vida dele, mas assim, como ele não contava assim a história dele assim da maneira que o Chico queria, ele desaparecia às vezes, então ele começou a falar com várias pessoas do convívio, que já era convívio com ele, familiares, para compor esse livro. Então esse livro é composto de conversas com várias pessoas, daí chega também na história do Wagner, que hoje é Vânia, e que foi o grande amor da vida do Ricardo. Bom, então assim surgiu a história de escrever o livro não só sobre o Ricardo, mas sobre o Wagner e a transição para Vânia. E daí aqui ele foi conversar com os parentes do Ricardo, porque quando ele encontrou o Ricardo, ele perguntou se eu poderia entrevistar ele para uma reportagem. Ele falou que ele não queria. Um tempo depois ele aceitou. Ele foi internado em um hospital, estava com uma gangrena num dedo. E ele foi o Chico Felitti, o autor, precisava do registro dele para registrar ele no hospital, porque ele estava como uma pessoa desconhecida, assim, estava sem documentos. Então ele foi atrás dos parentes dele, descobriu que ele tem 3 irmãos, o Marcelo, que é cabeleireiro, o Júlio, e o Flávio. Dele foi atrás do Marcelo na cidade de Araraquara, conheceu um pouco da história dele, chegou lá, o Marcelo falou que não é a primeira vez que as pessoas vêm perguntar do irmão dele, foi falar que precisava de documentos, que o irmão dele estava lá sem registro, e o Marcelo daí contou um pouco da história dele, que o Ricardo saiu de casa super cedo, porque por ele ser gay, e o irmão dele, o Flávio, também ser gay, tinha dificuldades familiares, tinham problemas familiares, acho que os pais não aceitavam, não entra bem no assunto. Então eles saíram super cedo de casa. O Ricardo foi para São Paulo em 1978, e esse irmão dele, o Marcelo, é cabeleireiro também, que nem o Ricardo, e ele mora ainda em Araraquara com a mãe dele de 78 anos que está com Alzheimer. Então ele vai conversando com esses irmãos para saber um pouco mais sobre a história dele. Ele conversa com o Júlio, que é um irmão que é formado em geologia, mas está passando por muitas dificuldades por não conseguir trabalho na área. Então ele está trabalhando de Uber
E ele fala, o Júlio fala que tem o Ricardo fala que tem essa herança do Ricardo receber, que é uma herança de um tio deles, deixou para eles, os outros já pegaram a parte deles e o Ricardo ainda não pegou, que seria de 35 mil reais, seria muito importante para ele pegar, para ele poder se manter, já que ele vive em pensões. Então, o Júlio disse assim que se prontifica a ajudar ele a administrar esse dinheiro, né? Porque sabe que ele vive nas ruas. E o Ricardo é uma pessoa que vive na pensões, em abrigos, coisas assim, mas ele não é usuário de drogas e ele não bebe. Fala que às vezes ele pegava um uísque, ficava lá balançando o uísque e não tomava, sabe? Ele não bebia, porque isso podia piorar, né? Porque ele tinha esquizofrenia. Então, eles vão tentar, depois que ele consegue os documentos, eles tentam colocar ele num abrigo, porque diz que ele não pode viver sozinho por causa dos surtos dele. Ele aceita, assim, se registrar num abrigo. Quando eles estão fazendo os papéis dele, ele pega e caminha, vira as costas e vai embora, e faz essas coisas. Até que ele teve esse surto, que o Chico ouviu falar, que falaram, eu chamava de fofão, né? Ele tá lá na rua, não sei o que, ele tá em surto. Ele chega lá, o Ricardo pega e tá com um sapato nele, quebra uma garrafa e tenta corre atrás dele. Ele é internado, sabe? Daí, só que no final ele acaba, né? Ele não quer ficar assim, internado em um abrigo ou um hospital. E ele depois fala tudo normalmente, ele aparentemente não lembra daquele surto, sabe? Então, assim, daí, depois da reportagem no site, que antecedeu o livro, o Chico recebeu diversas, assim, mensagens de pessoas que conheceram o Ricardo e que queriam contar um pouco da história que tiveram com eles. Então, tem várias histórias aqui. E uma delas é uma mulher que contou que estudou com ele no colégio, não tinha muito contato com ele, que ele sofria muito bullying por ser gay, sabe? Então... Daí, então, o Chico Felice chega na Vânia. Descobre que a Vânia era Wagner, que fez transição, e ela mora em Paris há 30 anos. Há mais de 30 anos, desde 89. Então, ele pega e conversa, diz assim, se ele quer conversar com o Ricardo. Então, ele faz uma videochamada, e a Vânia, né, que era o Wagner, pergunta pro Ricardo, você se lembra de mim, Ricardo? E ele, claro que sim, você era o amor da minha vida. Então, eles conversam, a Vânia chora e pouco tempo depois o Ricardo falece, foi em 2017. Ele teve uma embolia pulmonar. Inclusive, mas essa corrida do Chico para conversar com pessoas que conheceram o Ricardo é feita junto com a mãe dele, a Isabel. Então, que também é escritora dele, a mãe dele consola ele, né? Tipo, o Ricardo tinha 60 anos e a mãe dele consola ele, fala, nossa filho, nós fizemos tudo o que podíamos. Então ele falece, então ele acho que decide contar a história dele em livro. E o livro é muito interessante também, porque ele faz assim um panorama de contar, ele conversa aqui com diversas pessoas que conheceram ele, que falam como era ser gay nos anos 70 e 80. E como era perigoso, sabe? Ser uma pessoa, assim, gay, trans, sabe? Como era, fala aqui, tem a... Como é que fala? Deixa eu ver que tem que falar melhor. O perigo não morava só em situações extraordinárias. Passar pelo centro da cidade era uma aventura. Às vezes a gente apanhava, às vezes a gente não apanhava, na maioria das vezes a gente apanhava. E não havia quem os protegesse nas décadas de 70 e 80. A gente ia em cana sem cometer nenhum delito. Só o fato de andar na rua já era um delito. Daí havia uma cena LGBTQ+, mas era tudo muito escondido, tinha muito perigo. Então a gente imagina, assim, né, que as coisas melhoraram bastante, assim, tipo, se for comparar, assim, como era a cena nos anos 70 e como as pessoas eram marginalizadas. Então, apesar de, acho que já tinha paradas livres, né? Esse ano não vai poder ter parada livre, né? Eu vou todo ano na parada livre, mas assim, tem-se mais uma certa liberdade do preconceito, né? As pessoas têm mais direitos de ser quem elas são. Então, tem direito de ir e vir, apesar do preconceito e da violência que ainda persiste, né? Aqui, nos anos 70, era bem pior.
Então, ele continuou contando a história, né? E ele foi pra Paris com a mãe dele para conhecer o Wagner. E lá dele conta da transição dele para Vânia. Então, e daí ele conta aqui a história dele, entra aqui na história da Vânia. Que ele namorou com o Ricardo, o Ricardo era um cabeleireiro, se tornou um cabeleireiro muito renomado e maquiador de pessoas famosas como Ana Maria Braga e Tônia Carreiro iam no salão dele, e ele ensinou o ofício pro Wagner, né? Eu vou falar Wagner porque na época ele era Wagner, e os dois começaram um romance, e aí começou a maior obsessão da vida do Ricardo, que era injetar silicone líquido no rosto. Um dia o Wagner chegou em casa e viu o Ricardo com um galão injetando e falando que deixava o rosto mais bonito. Então ele pegou e começou a injetar também. Ele foi na onda do Ricardo e começaram os dois a se injetar. E ele fala aqui que o Ricardo é um rapaz muito bonito, como você pode ver aqui. Ricardo aqui, um rapaz muito bonito que parecia um príncipe e que as pessoas não conseguiam entender por que ele fazia aquilo, mas muito disso que ele fazia tinha a ver com o fato dele ter esquizofrenia, dele estar assim obcecado com aquela ideia. Então ele e o Wagner montaram um salão de beleza. E só que o Wagner, depois de um tempo, ele queria o Ricardo já imaginava que talvez ele fosse transexual, mas assim ali ele ainda não tinha se descoberto bem. Então o Wagner pensava assim em deixar o Ricardo, não via jeito o Ricardo fazer chantagem, não queria que ele fosse embora, se cortava, batia a cabeça na parede, então ele ficava. Mas um dia ele pegou, entrou no ônibus e foi embora, deixou o salão, o negócio deles tudo para trás, foi morar com o irmão e depois foi para França para morar com esse outro irmão dele que é cabeleireiro também, e daí lá ele ia trabalhar como assistente do irmão dele. E daí ele deixou o Ricardo para trás, acho que ele viu que o Ricardo estava numa obsessão muito grande e com aquele silicone líquido, até fala aqui, ó, preciso falar, o maquiador, a garota de programa, o silicone, uma história de amor. Bom, então ele vai para Paris, ele começa a trabalhar com o irmão dele, e ali em 89 ele já parou de se injetar, mas o Ricardo continuou. Então, o irmão dele tá tudo certo. Ele no início foi difícil porque ele não falava uma palavra de francês, a não ser bonjour. E depois e as pessoas ficavam olhando ele na rua porque ele tava com o rosto com muito silicone, ficavam olhando e às vezes rindo, né? Então um dia o irmão dele se mudou para a Alemanha e ele ficou na França e não estava conseguindo mais pagar o aluguel daquela casa, do apartamento do irmão dele. Ele começou a fazer shows, assim, só shows dançando vestido de mulher, que ele botou o nome de Babette. Então, e daí nisso ele ainda não conseguia pagar todas as contas e também então ele começou a se prostituir e assumiu o nome de Vânia e começou a fazer transição, colocou silicone nos seios, então começou a fazer a transição, mas não total, e começou assim a se prostituir. Isso que no início foi bem difícil, não foi uma vida fácil. E a Vânia voltou, é o Wagner que eu tô falando que agora é a Vânia. Ele voltou de novo pro Brasil ali nos anos 90 para quando tinha mais dinheiro para retirar um pouco do silicone do rosto. E ele viu o Ricardo algumas vezes. E ele viu assim ele na rua e ele pensou, se eu tivesse ficado eu estaria como ele. Então ele voltou para casa nos anos 90, no início dos anos 90, e os pais viram ele pela primeira vez, a família viu ele como Vânia, como mulher, e o pai brigou, disse que não era filho dele, a mãe chorou, o irmão ameaçou. Eles só começaram a aceitar, sabe quando? Quando eles estavam com problemas financeiros e a Vânia começou a mandar dinheiro ajudando eles financeiramente. Coincidiu a ajuda financeira com a aceitação, veja só, né? Porque antes eles não aceitavam, mas quando chegou o dinheiro, né? Então, a Vânia aqui na parte mais pro final do livro, ela tem planos de voltar, ela comprou uma cadeira de cabeleireiro pra voltar a fazer cabelo, porque não dá mais pra se prostituir, sabe? Já tá com 55 anos, e ela passou décadas fazendo isso.
Então ela comprou uma cadeira para começar, né, a fazer cabelo de novo. E a história, assim, do Ricardo, né, terminou aqui, né, tipo, com ela falando com ele, né, o Ricardo faleceu. Eu gostei, assim, gostei muito desse livro, eu super indico, sabe, pra você entender a história de uma pessoa antes de julgar e tu vê as fotos dele como o Fofão da Augusta, que ele odiava ser chamado assim, ele ficava agressivo quando chamava ele assim, tipo, e julgar, nossa, que louco, por que ele fez isso? Que sempre tem uma história por trás, sabe? Aqui tem uma história triste por trás, ele tem uma história muito triste, então, uma pessoa que sofreu bastante. Eu acho que ele era resistente a tomar a medicação porque ele não tomava, então talvez, quem sabe como seria, ele poderia estar vivo, né? Faleceu em 2017. Então, pra gente ver, né, sem julgar antes, né, dizer que essa pessoa é louca, olha só o que ela fez com o rosto dela. Ele não via, assim, uma coisa errada, ele achava que era bom, bonito, né, mas aquilo tava, nossa, prejudicou muito, né, e então é um livro muito interessante, a capa é muito bonita. Eu super indico, então, Ricardo e Vânia. E vou mostrar, esse livro tem algumas fotos e eu gostei do cuidado do autor. A quem forneceu as fotos foi a Vânia, de não botar fotos dele assim, como quando ele tava assim. Tem uma foto dele assim de longe, uma das últimas fotos tirada dele, mas não botar foto dele assim quando ele tava assim, com o rosto bem inchado ali, acho que no início dos anos 2000. Porque são fotos assim, ele não gostava de ser chamado de Fofão da Augusta, e então ele colocou fotos assim quando ele era mais jovem e tal. Achei muito interessante esse cuidado que ele teve. Eu vou mostrar uma foto aqui que eu acho bem interessante, que é do Ricardo e da Vânia, que é um momento muito feliz em que eles estavam numa festa LGBTQ, era uma boate chamada Medieval, e eles se maquiavam, sabiam fazer cabelo, pintavam o cabelo, tudo, né? Então tava assim. Então é um momento feliz, né? Guardado na lembrança, né? Em foto. E bom, gente, então fica a dica de um ótimo livro. Eu vou mostrar ali, acho que eu talvez tenha me excedido, né? É que tem bastante assunto, é um livro assim fino, assim, mas bastante assunto. Eu vou, então, mostrar o que eu li e o que eu tô lendo. Tá, eu li já A Noite na Taverna e Macário, né, em breve resenha, e tô lendo a história da bruxaria. Então é isso, obrigada, tchau.